Fala aí, galera! Hoje a nossa aula é sobre grandezas diretamente proporcionais. Bom, primeiramente, para quem ainda não olhou, para quem ainda não sabe, né, proporção é uma igualdade entre razões. Então, quando a gente lida com duas grandezas, a gente está lidando com duas razões, uma razão para cada grandeza. E quando você tem uma igualdade entre essas razões, certo? A gente chama de proporção. E grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que as razões são iguais e que quanto maior for uma grandeza, maior será a outra, quanto menor será uma grandeza, menor será a outra. Vamos lá. Então, você aí sabe, né, que sua mãe ou você mesmo cozinha em casa aí, você sabe que no fogão, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de cozimento da panela de pressão, por exemplo. Então você aumenta a temperatura propositalmente, porque você quer almoçar mais rápido, tá com pressa, né? Então você sabe que quanto mais calor a panela recebe, mais rápido a comida vai cozinhar. Então a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais. Então se, por exemplo, aqui, eu consigo cozinhar 800 gramas de comida, certo? Numa velocidade de, um exemplo aí, 800 gramas de comida por minuto a uma temperatura de 40 graus Celsius, não, 140 graus Celsius, então eu consigo cozinhar aqui, um exemplo, 1.600 gramas em... Aqui não está dobrado? Se eu sei que é diretamente proporcional, eu sei que é o dobro, então a gente pode dizer que é 280, ok? Entenderam aí? Então aqui no caso vocês têm uma relação entre velocidade de cozimento, 800 gramas por minuto, 1.600 gramas por minuto, a uma temperatura de 140 a 280. Então isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de cozimento. Outro exemplo que a gente pode ver aqui é esse aqui, né? 12 pedreiros participam da construção de um grande muro. E aí, numa hora, esses 12 pedreiros são capazes de construir uma parte do muro usando 400 tijolos, ok? Aí eu digo, se eu reduzir o número de pedreiros para 6, quantos tijolos eu vou conseguir colocar no muro por hora? Você intuitivamente já percebe que é metade, porque se eu reduzir pedreiro pela metade, eu reduzo tijolos pela metade. Por que que a gente faz isso? Porque são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, essa relação diretamente proporcional é o que estabelece aqui a possibilidade de poder efetuar cálculos com regra de 3, certo? De que forma? Então, se 400 tijolos são colocados por 12 pedreiros em uma hora, então, por exemplo, 600 tijolos nessa mesma hora demandam quantos pedreiros para participar aqui? Ó? Então, aplicando a regra de 3, como é que a gente resolveria? 400x igual a 7.200. 7.200 dividido por 400 vai dar 18. Isso aplicando a regra de 3. Mas dá para fazer mentalmente? Olha só. De 400 para 600, eu não aumentei 50%, metade. Metade de 400, 200. Então, se eu aumentei metade, eu aumento metade dos pedreiros. Quanto é metade de 12? 6. Então eu sei que bem que vai dar 18. Então você consegue perceber, antes de efetuar o cálculo, a relação diretamente proporcional entre as duas grandezas. Então, só para finalizar aí, ó, nesse assunto, para estabelecer relações entre grandezas diretamente proporcional, basta você aplicar isso aqui, ó, colocar uma grandeza de cada lado, fazer a comparação e depois aplicar a regra de 3. Lembrando que, dependendo da facilidade do assunto, você nem precisa efetuar a conta. Basta fazer essa análise que eu fiz aqui. Tudo bem, galera?